Continuando então, a síndrome gripal, ela é importante ser diferenciada da síndrome respiratória aguda grave. Na síndrome gripal, a gente tem um indivíduo com febre de início súbito, associada a tosse ou dor de garganta, e cefaleia, mialgia e artralgia na ausência de outro diagnóstico. O paciente com síndrome respiratória aguda grave, ele tem síndrome gripal e associada a dispneia ou alguns sinais de gravidade, como saturação abaixo de 95, sinais de desconforto respiratório, aumento de frequência respiratória, piora das condições de doença de base, então DPOC que exacerba, uma insuficiência cardíaca, hipotensão em relação à pressão habitual do paciente, ou um indivíduo com um quadro de insuficiência respiratória durante esse período sazonal. Quais são os sinais de agravamento onde piora do estado clínico? O paciente que de uma hora para outra começa com dispneia, hipoxemia, persiste com a febre mais de 3 dias ou depois de 2 dias sem febre, volta a fazer febre. Paciente com confusão mental, sonolência, hipotensão, diurese reduzida, exacerbação de sintomas gastrointestinais nas crianças, desidratação, miosites, elevação de creatinina. E qual é o tratamento que a gente faz para o influenza? A gente faz o Tamiflu, que é o Oseltamivir, 75 mg 2 vezes ao dia por 5 dias. Isso no adulto, tá? Diferença de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, então, em fluxograma. O paciente que tem a síndrome gripal, né, a princípio fechou o critério de febre associada a tosse, por exemplo, e mialgia. E aí você se pergunta, esse paciente tem sinal de gravidade? Ele tem dispneia, está com desconforto respiratório, está saturando mal ou exacerbou uma doença pré-existente? Não, então ele é realmente só uma síndrome gripal. Se ele tiver algum desses, ele é uma síndrome respiratória aguda grave. Então, vou falar um pouquinho rápido do Covid-19, está tudo muito no início ainda, os estudos estão saindo de mais de fevereiro para cá, mesmo assim agora cada semana muda muita coisa, então o que eu estou falando hoje, dia 5 de abril de 2020, pode ser que semana que vem já esteja ultrapassado, tá? Então é importante que a gente se mantenha aí observando novos estudos que sejam publicados, observando mídia, né, imprensa, com orientação dos novos protocolos, enfim. O que é o coronavírus, então? O coronavírus é uma família de vírus que já existe há muito tempo, que agora, no final do ano passado, surgiu um novo agente, um novo membro dessa família, que é o Covid-19. A população nunca teve contato com esse vírus antes, então ninguém tem imunidade a ele, né? O que ela faz, principalmente, é a infecção pulmonar. Ela complica com pneumonia, mas tem casos já de complicações gastrointestinais, complicações cardiovasculares, enfim. Mas o principal que a gente tem visto é a pneumonia. Nos casos mais leves, 80% dessa população, ela vai se comportar como um resfriado comum. Às vezes a gente nem soube que teve, e muitas pessoas, inclusive, não tiveram sintoma nenhum. Não vão ter sintoma nenhum. Em relação ao período de incubação, geralmente depois que a gente teve contato com o vírus, a gente pode abrir o quadro de 2 a 14 dias. Por isso, quando no início lá da infecção da pandemia, quando os pacientes vinham de fora de alguma região que tinha grande quantidade de casos, a gente pedia para ficar isolado por 14 dias. Hoje a gente está na fase 3 já, né? A gente não sabe não tem como saber de onde vem a transmissão, uma transmissão local já, e aí a gente já perdeu essa questão, mas no período de incubação tem relatos de pacientes que abriram o quadro após 14 dias do contato com alguém com sintomas. Então, a média é em torno de 5 dias, 5 a 7, mas tem pacientes que até 14 dias ainda podem abrir o quadro. Hoje, às 11 da manhã, eu entrei no mapa do Johns Hopkins, né, para botar para vocês uma informação bem atual. Então, no mundo já 1.218.474 casos confirmados, óbitos 65 mil,
E no Brasil, 10.360 casos com 445 mortes. Aqui no gráfico de baixo, a gente vê a distribuição dos casos semana a semana, né? Então, nessas últimas semanas, esse boletim foi liberado dia 3 de abril. Então, 2 dias aí de atraso, mas a ideia é só mostrar para vocês como isso vem aumentando. Aqui em relação à divisão, né, das regiões, mostrando nosso estado de Santa Catarina, até o dia 3, então, com 281 casos confirmados e 5 óbitos, uma letalidade de 1,8. Em relação à unidade de federação relacionado ao número, por 100 mil habitantes, quem está em primeiro lugar é o Distrito Federal, com 13,2 casos por 100 mil habitantes, seguido por São Paulo, e Santa Catarina vem ali abaixo de Rio Grande do Norte e Roraima. Número de casos em relação à faixa etária. Olha como a grande maioria acomete pacientes com mais de 60 anos. Alguns casos ali de 20 a 39, bem poucos, 40 a 59 anos também pouquinhos, mas a grande maioria acima de 60 anos. Por isso a gente bate tanto nessa tecla do risco para os idosos, né? Em relação aos óbitos por síndrome respiratória aguda grave, agora que vocês já sabem o que é síndrome respiratória aguda grave por Covid, a maior parte dos pacientes apresentava cardiopatia, diabetes, pneumopatias, aí a gente inclui DPOC, uso de oxigênio domiciliar, doenças neurológicas, renais, imunodepressão, obesidade, asma vem um pouquinho abaixo ali, doenças hematológicas, etc. E maiores de 60 anos, a barra laranja, e o verdinho são pessoas menores de 60 anos, mais que tinham as comorbidades. Aqui a gente viu o gráfico é igual ao que a gente tinha visto, né? Na verdade, esse é o gráfico do ano passado, mostrando ali as cores, ó, influenza H1N1, influenza A laranja, né? Então, 2019. E agora, 2020, como esse gráfico vai ficar? Então, a gente vai continuar tendo os casos de influenza, só que somados a gente vai ter também os casos de coronavírus. Falei para vocês que ia ter uma barrinha a mais e a gente já começou a mostrar nesse gráfico daí. Por isso, gente, é tão importante estimular a vacinação, porque se a gente conseguir reduzir os casos de influenza, esse ano a gente vai conseguir ter um foco maior aí para o Covid-19. O hospital não vai ficar tão saturado de mais coisas além do Covid, né? Como é que o coronavírus é transmitido? Da mesma forma. Então, aperto de mão, né? Encostou a mão em algum local que alguém sintomático ou assintomático, mas com a presença do vírus tenha encostado. Se você colocar essa mão no nariz, nos olhos, você já vai ser infectado também. Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos contaminados. Por isso, a gente deve evitar compartilhar, né, os objetos. Quais são os sintomas? Mesma coisa, febre, tosse, dificuldade para respirar, outros sintomas gripais. A gente sabe que diarreia pode acontecer em alguns casos, dor abdominal. E lembrar que a febre, ela está presente em mais ou menos 80% dos quadros, mas tem idoso, por exemplo, que não faz febre. Então, não dá para excluir completamente, mas a grande maioria apresenta febre. Aqui tem um quadrinho que eu achei bem didático para vocês, que fala mostrando os sintomas e a comparação nas infecções pelo Covid, no resfriado comum, que é a IVAS, na gripe, por influenza, e aí tem a tuberculose também, só para ajudar e mostrar aí como é que ficam os sintomas. Como é que a gente se protege, então? Vocês já estão carecas de saber o que mais se fala. Lavar com bastante frequência as mãos até os punhos, higienizar também com álcool gel, a higiene da tosse, né? Não tossir e espirrar na mão, porque aí qualquer coisa que a gente encostar vai deixar o vírus. Então, cobrir nariz e boca com um lenço de papel que você possa jogar fora, e quando tossir no antebraço. Evitar tocar os olhos, nariz e bocas com as mãos não lavadas. Então, se for ao mercado, coçou o nariz, você botou a mão em um monte de coisa ali que potencialmente infectada, o ideal é evitar colocar a mão no rosto.
manter uma distância mínima de outras pessoas, não só as que estejam com sintomas, porque a gente já sabe que tem transmissão em pacientes assintomáticos. Evitar o contato próximo, higienizar celulares, né? Alguns outros objetos que alguém sintomático possa ter tido contato, não compartilhar os objetos, evitar aglomerações, manter os ambientes limpos, bem ventilados. Quem estiver em casa, ficar isolado até por 14 dias, evitar o contato das crianças que são carreadores, muitas vezes, a maioria das vezes assintomáticos, com os idosos e pacientes crônicos que têm um risco maior. Fora, dormir bem, ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física que a gente já sabe que protege de qualquer um desses vírus, né? Adianta então tomar a vacina da gripe para o Covid? Não. Mas é importante que a gente faça para diminuir os casos de influenza nesse nosso inverno aqui. Quem corre mais risco, então? Quem são as pessoas do grupo de risco? Aquelas que a gente viu ali no boletim. Pessoas acima de 60 anos, doentes crônicos, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Então, evitar aglomerações. Esses pacientes de risco, de preferência, trabalhar em casa, né, remotamente, e evitar o contato de crianças com essa população também. A orientação é ficar em casa. Se tiver que sair, mas o meu trabalho eu não tenho como ficar em casa, foi liberado, então tem que evitar ir realmente o mínimo possível. Se tiver que fazer reuniões, faça reuniões online. Se tiver que ir ao trabalho, vá apenas ao trabalho, não vá passar no mercado para comprar uma única coisa, né? Deixa para fazer isso uma vez na semana ou peça em casa, né? Tem vários locais disponibilizando entrega, então quanto menos oportunidades a gente tiver, tanto para se infectar como para infectar os outros, melhor. Se os idosos ou alguém precisar comprar alguma coisa fora, pedir para alguém sadio, né? E se precisar de renovação de receita, pedir para alguma outra pessoa ir até o posto de saúde para conseguir, né, essas medicações. Existe tratamento para o Covid-19? Infelizmente, hoje, dia 5 de abril de 2020, ainda não existe nada que a gente tenha certeza absoluta que vai mudar a perspectiva aí da infecção. Pode ser que amanhã a gente tenha mudança, né? A gente tem tido, no último slide eu coloquei vários artigos falando sobre tratamento, mas realmente, assim, de ter alguma coisa bem definida para todos, não temos. Definição, então, de caso suspeito. Mesma coisa, síndrome gripal, quadro respiratório agudo, febre, tosse, dificuldade respiratória, a síndrome respiratória grave com o paciente já com dispneia e saturação mais baixa. E esse último slide que eu falei. Então, cada dia está saindo um monte de estudos mostrando tanto da hidroxicloroquina, da azitromicina, do Kaletra, que é o lopinavir e ritonavir, de plasma de pacientes que já se curaram, de anticoagulante, de várias outras possibilidades de medicamentos, alguns com um número 1 N pequeno de casos ainda, outros com N maior, mas não randomizados controlados, então a gente ainda tem muita informação conflitante. Hoje sai um estudo mostrando que certo tratamento, certa terapia é positiva, amanhã sai outro mostrando que não teve mudança nenhuma, e assim a gente tem ido, né? Acredito que a maioria dos estudos são chineses, agora a gente começou a ter alguns estudos americanos, tem alguns estudos também italianos já. Enfim, não temos uma terapia com certeza que mude o prognóstico desses pacientes, mas a cada semana e a cada dia tem saído novidades. Então, vamos manter informações com base de ciência, né? Não dá para ficar acreditando em tudo que chega para a gente através de mensagens, de internet, porque tem muita mentira, infelizmente, né? Qualquer dúvida, pessoal, me manda mensagem, a gente vai se encontrar na terça-feira, então, 7h30 da manhã para discutir, tá bom? Beijo grande.